a ideia do contador síncrono é que os valores de t dependam dos valores anteriores na memória, certo? Só que para eu saber qual é a operação que eu devo fazer em t, certo? T só é capaz de fazer uma coisa, certo? Se ele for 1, ele vai realizar uma comutação. Se ele for 0, ele vai executar um hold, né? Vai manter o valor da memória. Então eu coloquei aqui tanto o valor anterior como o valor seguinte, para a gente conseguir observar qual a operação que deve ser realizada, tá? Então a gente observa aqui o seguinte. Então aqui eu tenho a contagem, certo? O primeiro estado é 0, o segundo é 1. Quando o estado for 1, o que se segue será 2. Quando o estado anterior for 2, o que se segue será 3 e assim sucessivamente. Então a gente observa que o bit menos significativo, ele sempre muda de 0 para 1, de 1 para 0, 0 para 1. Então, como deve ser a função do t do primeiro flip-flop 0? Ele deve ser constantemente toggle, certo? Então ele vai ter que realizar sempre o toggle. Então a gente vê que a função combinacional na entrada do primeiro flip-flop é t0 igual a 1, tá? Constante. Já o segundo bit, ele muda uma vez sim, uma vez não. Uma vez ele muda, outra ele não muda, né? Então, quando ocorre mudança num determinado bit, eu marquei de vermelho, tá? Então, a gente vê aqui que no 0 ele não muda, mas quando a entrada vale 1, o segundo bit muda. Quando ela vale 2, ele não muda, e quando ela vale 3, muda. E assim sucessivamente, tá? Então, ó, nessa linha aqui, o toggle deverá ser 1, nessa aqui 1, nessa aqui 1 e nessa aqui 1, tá? E o último caso, que é para esse flip-flop, pelo menos, para esse contador que tem 3 flip-flop pelo menos, é observar o terceiro bit aqui e ver que ele muda aqui a cada 4 estados, tá? Então, quando ele chega aqui no valor 3, ele vai mudar de 0 para 1, o bit mais significativo. Quando ele vale 7, então ele vai zerar, o bit mais significativo vai mudar novamente de 1 para 0. Tá? Então ele só é 1 aqui em 2 casos. Tá? Então, se eu esquecer essa coluna aqui, eu já tenho aqui qual é a função combinacional. Tá? Por inspeção, eu vejo aqui que T0 é igual a 1. Tá? Eu vejo que T1 vale o próprio Q0. Então, assim, sempre que o Q0 vale 1, o T1 vale 1 também. Tá? E eu vejo que o T2 ele vale 1 nesses dois casos aqui, que são os únicos dois casos em que ambos, Q1 e Q2, Q1 e Q0 valem 1. Tá? Então, você pode usar alguma técnica, tá? Um mapa de Carnot, um min-termos, e chegar a essa expressão aqui também. Mas essa expressão dá para chegar também por inspeção. Né? E a gente vê também uma segunda característica que é a seguinte. Existe uma lógica, tá? Em por que deu esse resultado. Tá? O T0 deu sempre 1, claro, porque ele muda sempre. Tá? Já o T1, o que acontece numa contagem? A gente está fazendo aqui uma contagem crescente. Tá? Então, na contagem crescente, as operações que a gente está realizando no contador é incremento. Então, estou somando sempre 1. No binário, qual é a característica do incremento? Se o meu dígito for 0 e eu incrementar ele vai para 1. Se o meu dígito for 1, ele já está no seu valor máximo. Se eu tentar incrementá-lo, o que eu deveria fazer? Voltar para 0 e incrementar também o dígito que se segue. Tá? Então, o incremento em binário coincide com a comutação. Tá? Então, se o meu dígito vale 0, se eu quiser incrementá-lo, ele vai mudar para 1. Se o meu dígito for 1, se eu quiser incrementá-lo, ele vai para 0. Né? E em que ocasiões eu vou incrementar um determinado dígito na contagem crescente? Quando todos os dígitos anteriores chegaram no seu valor máximo. Tá? Então, esse aqui que é a unidade, ele muda sempre.
Ele é sempre incrementado. Já o segundo bit ele vai ser incrementado quando a casa anterior chegou no seu valor máximo, tá? Qual é o valor máximo da casa anterior? 1. Então pode observar aqui que sempre que a casa anterior, que é o Q0, vale 1, eu preciso incrementar o Q1, tá? De forma que o momento em que eu devo trocar o bit 1 é o momento em que o bit 0 vale 1. Então a função é T1 igual a Q0. E quando é que eu devo mudar o bit 2? Quando ambos Q1 e Q0 estão no valor máximo, tá? Então aqui, ó, ambos Q1 e Q0 estão no valor máximo, então é o momento em que eu vou incrementar o meu bit 2, tá? E aqui também eu estou no valor máximo, eu devo incrementar também o bit 2, né? E nesse caso, como o contador acaba tendo o seu valor máximo, aí que é 7, né? Ele faz uma contagem no módulo 8, esse incremento vai acabar zerando o contador, tá? Então, eu incremento Q2 sempre que ambos, Q1 e Q0, valem 1. Então, isso corresponde à operação lógica de AND entre Q1 e Q0, tá? E por essa lógica, a gente consegue extrapolar esse raciocínio e fazer um raciocínio indutivo. O T3 vai ser igual ao AND entre Q0, Q1 e Q2. O T4 vai ser igual ao AND entre todos os Qs anteriores, tá? Então, a gente resolveu aqui para apenas 3, mas já deu para sentir, pela lógica, qual é o valor, no fim das contas, aí sempre, tá? Então, vamos simular esse circuito aqui e ver o que acontece, tá? Então, a gente tem aqui 3 flip-flops tipo T, tá? Eu estou aqui no estado inicial aqui com os 3 flip-flops em 0, tá? Então, e eu estou aqui, o meu clock, ele está em nível alto, tá? Esse flip-flop ele é sensível à borda de subida, tá? Então esse clock vai ter que ir para 0, aí vai ter uma borda de descida. Quando ele for para 1 de novo, ele vai atualizar todos os flip-flops, tá? E aí o que a gente está vendo aqui nessa situação? Eu coloquei exatamente as funções aqui. O primeiro flip-flop, o menos significativo, ele está recebendo a constante 1. O segundo flip-flop recebe o Q0, né? Ou seja, o flip-flop que vai gerar o Q1, ele recebe Q0. E o último flip-flop, ele recebe o AND entre Q0 e Q0 e Q1, né? Esse é o T dele, tá? Então, quando a gente faz aqui nível baixo, agora vai ter uma borda de subida. Qual é o único flip-flop nessa ocasião que vai ter uma troca? Então, a entrada aqui está 0, tá? O verde escuro é 0. A entrada aqui está 0, então o único flip-flop que vai ter troca é o primeiro. Então, aqui a gente atualiza aqui, fica aqui 001, tá? Que é 1. Então, só que aí quando ele vai para 1 aqui, ó, pode ver que o valor 1 agora é a entrada do T do segundo flip-flop. Por quê? O primeiro bit aqui já está no valor máximo, eu vou ter que incrementar também o bit que se segue. Então, quando eu tiver aqui baixo e um alto, pronto. Eu troquei tanto o primeiro, que sempre troca, quanto o segundo, tá? Pode ver que apenas o segundo em nível alto não é suficiente para estimular o primeiro, porque eu tenho aqui um AND, tá? Então eu vou ter mais um pulso aqui, em que apenas esse é atualizado. Agora sim, eu estou no valor máximo dos 2 bits menos significativos. Uno, faço o AND aqui, é o momento de atualizar o valor do último bit, tá? E na verdade é o valor de atualizar todos, né? Esse aqui sempre atualiza, sempre comuta. Esse aqui já está no valor máximo, então ele vai fazer comutar também o segundo. E esses dois estão no valor máximo, vão fazer comutar também o terceiro, tá? Então, quando eu tenho aqui mais um baixo, alto, vai para 4, tá? 1, 0, 0. Então, essa é a ideia do flip-flop síncrono, tá? E aí, pela lógica aqui, a gente já consegue estabelecer também a forma de escalabilidade
para eu conseguir aumentar o módulo, né? Aumentar a quantidade de estados de contagem para o contador síncrono, tá? Então, se eu pegar aqui esse conjunto aqui, um flip-flop e esse end aqui, e copiá-lo, eu consigo já gerar o próximo, tá? Porque qual é a estimativa da gente? Esse flip-flop ele vai ser atualizado quando todos os outros estiverem no seu valor máximo, ou seja, quando todos os outros forem 1. Então vai ser o caso em que eu vou fazer o end entre Q2, Q1 e Q0. Aqui eu já tenho o end entre Q1 e Q0. Então se eu juntar aqui com o valor de... Deixa eu colocar aqui mais para frente. Com o valor aqui de Q2, esse aqui é o end entre todos os Q, tá? Anteriores a esse aqui. E aí eu alimento ele aqui com clock também. E aí eu já aumentei o módulo aqui, tá? Simples assim. Então, se eu continuar a contagem aqui, 1 no 0, 1 no 5, 6, 7. E agora, olha que como todos os outros estão no valor máximo, eles estão estimulando aqui o último bit, tá? Então, esse último bit vai trocar e também todos os outros vão trocar. Pronto, 8. E aí vai, segue 9, 10, 11, etc. Tá? E vamos só ver aqui que quando a gente chega no valor 15, todos eles vão trocar e a gente vai retornar para 0, ou seja, a contagem com 4 flip-flops. Assim como no contador assíncrono, ela tem módulo 2 elevado a n. Tá? Então a gente está operando aqui no módulo 16, quando eu iria para o número 16, como ele não tem representação, ou 0. Tá? Então... era isso que a gente tinha para mostrar aqui sobre contadores síncronos. No próximo vídeo aí a gente vai dar uma olhada só rápida em como fazer o contador síncrono decrescente. Até a próxima.